Olá, me chamo Guilherme e, juntamente de Bárbara Pacheco, Maísa Souza e Pietra Ferraz, falaremos sobre o turismo rural na agricultura familiar, um estudo de caso no assentamento Tijuca Boa Vista, em Quixadá, no estado do Ceará. Este estudo foi realizado por Edivanda Maria Melo Maia, bacharel em turismo e tecnóloga em hotelaria. Também foi publicado no Caderno Virtual de Turismo no ano de 2015. Este estudo de caso foi realizado no ano de 2013, como mencionado anteriormente, no assentamento Tijuca Boa Vista, em Quixadá, por meio de uma pesquisa de caráter exploratório, classificada como quantitativa, com visitas no local e aplicação de entrevistas e questionários semi-estruturados aos assentados, estes responsáveis pela gestão da pousada instalada ali, além de vasta revisão bibliográfica sobre os assuntos relacionados ao tema. Esta pesquisa foi realizada em um assentamento de reforma agrária, onde a principal atividade é a agricultura familiar. Portanto, a terminologia que se aplica é o turismo rural na agricultura familiar, que, segundo o Ministério do Turismo, é a atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos agricultores familiares, que mantém as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar o seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem-estar aos envolvidos. Contextualizando historicamente, o assentamento foi fundado em 17 de março de 2000, por meio de um processo de desapropriação. O INCRA comprou as terras do antigo proprietário e assentou inicialmente 30 famílias ali. Posteriormente, na antiga casa-sede da fazenda, foi instalada a pousada Boa Vista, que comentei anteriormente, e um restaurante para atender e estimular a demanda de turistas. A pesquisa deste estudo tinha o objetivo de verificar se o segmento de turismo rural na agricultura familiar poderia ser considerado um promotor do desenvolvimento do local. Temos como diferenciais neste estudo o nível de envolvimento da população em todas as etapas da criação da pousada Boa Vista, onde os assentados ali que demonstraram o interesse de querer desenvolver o turismo naquela região. Primeiramente, foi criada a Associação de Moradores para defender, auxiliar e representar os interesses da população na implementação do turismo ali. Posteriormente, foi realizada uma parceria com o Centro Ecológico Aroeira, que ofertou um grande número de cursos de capacitação às famílias do assentamento. Os principais atrativos naturais eram caminhadas em duas trilhas ecológicas de forma interpretativas, passeios a cavalo, passeios de charrete e carro de boi, passeios de canoa, banhos de açude e rio, além de outras coisas. Como atrativos culturais, havia a produção culinária e de artesanato, a cultura artística da população local, as manifestações folclóricas, entre outras coisas. As principais atividades agrícolas eram caprinocultura e cultivo de hortas orgânicas. Estas eram oferecidas aos visitantes, além de mudanças em prol da sustentabilidade, como a substituição do gás butano pelo gás metano, gerado no biodigestor comunitário como resultado da decomposição de material orgânico. Justificando a escolha de tal caso, inicialmente a autora traz os números do turismo rural no Brasil, como as receitas obtidas pelos estabelecimentos por ano, definições do turismo rural e o debate sobre as terminologias de tal tema, além do histórico do turismo rural no Brasil. O caso também possui informações específicas, como Minas Gerais sendo o estado brasileiro com o maior número de propriedades que ofertam o turismo rural, mas São Paulo é tido como o estado que oferece este segmento com maior excelência de qualidade. Analisando o caso, podemos ver que ele traduz os aspectos do turismo rural em sua história, visão e missão, onde a identidade, autenticidade, harmonia ambiental, preservação das raízes e divulgação dos costumes são a prioridade nessa atividade. A localidade em questão possui sua identidade histórica preservada
e também é enriquecida com as construções vindas após a chegada de novos moradores da região, com suas peculiaridades e tradições. A harmonia ambiental é visível nas medidas sustentáveis tomadas pela população e, principalmente por terem planejado e incentivado o turismo, é possível ver a vontade da população local de querer divulgar e preservar os seus costumes. Desde a inauguração da pousada, em dezembro de 2008, até a metade de 2012, o fluxo de turistas foi bastante intenso. Entretanto, mesmo com todo o potencial apresentado, desde 2012 não se verifica mais o fluxo de turistas no assentamento. Segundo os moradores, diversas causas podem ter acarretado nisso, desde o período de grande estiagem até a falta de organização dos próprios. As causas citadas pelos assentados para isso ter ocorrido foram as mais diversas, indo desde o grande período de estiagem, pela qual muitos estados brasileiros passaram e passam, até a falta de organização dos próprios assentados. Ou seja, eles iniciaram o processo de implementação do turismo ali e eles reconhecem que a desorganização deles foi um dos fatores que influenciaram na queda do fluxo turístico. A autora vê que na época que ela realizou o trabalho de campo, a pousada, que recebeu dinheiro público para ser reformada e implantada, encontrava-se em um estado de abandono, servindo de abrigo para os animais que são criados no assentamento. Tal estudo evidencia a fragilidade do processo de implementação da atividade turística, onde, para que este sucesso seja alcançado, torna-se extremamente necessária a formulação de uma política pública consistente, sendo o papel do Estado, em parceria à iniciativa privada, oferecer as condições para que a atividade se desenvolva da melhor forma possível, mas sempre em parceria com a comunidade. Neste caso, vimos que a comunidade teve todo o interesse possível de realizar o turismo ali. Entretanto, faltou a colaboração de um profissional com conhecimento técnico mais consistente sobre a atividade turística é necessária, uma vez que a mesma requer um olhar atento sobre suas especificidades, algo que só um perito pode oferecer. Este estudo nos mostra o quão sensível é a atividade turística, principalmente quando inserida no meio rural. Agradeço em nome do grupo pelo seu tempo, bebam água e boa tarde.